Bom, o último vídeo de hoje foi bastante produtivo. Bom, a gente tem muita discussão política, muito canal com analista político. Eu mesmo gostaria de desenvolver algumas coisas, mas não tão brilhantemente quanto alguns outros canais fazem, então não há muito motivo. O que eu tento fazer nesse canal aqui é apresentar algumas coisas que não tem ênfase, né? Não é que são originais, mas que não tem a ênfase que eu acho que deveria ter. Então eu venho aqui e abro a boca e gravo esses vídeos. E, bom, depois de alguns anos sofrendo com a tentativa de ajudar o Brasil, algumas coisas ficaram muito patentes, né? Primeiro, a nossa cultura é essencialmente católica e portuguesa, independente se são descendentes de português ou se são católicos. Essa cultura prevalece, tem muita força e vai continuar operando. Segundo, o Brasil de Vargas vai continuar por muitos e muitos anos. O debate sobre federação aqui não existe. Então, de salvar o Brasil, salvar o Brasil. Salvar o quê, meu? O ideal é que a gente tivesse um monte de cidades pequenas. Acho que eu falei nesse vídeo, se eu não falei, eu vou fazer sobre religião. Acho que eu vou falar até nesse vídeo aqui. Cidades pequenas, onde você poderia escolher a cidade. Né? Seria a solução de cidades. E Vargas venceu. Então, assim, cultura portuguesa e católica. Aí eu fico com um pouco de raiva de canal como Brasil Paralelo e outros católicos que querem criar o mito fundador brasileiro, que a gente tem uma ótima opção, blá, 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 blá. Só aqui mesmo você tem aberrações jurídicas acontecendo abertamente e o pessoal discutindo juridicamente, né? Enfim. Então, assim, como o debate de federação também não existe, então não existe esperança para o Brasil, tão lascado. E eu não estou deixando. Esse vídeo aqui pode durar facilmente 10, 15 anos. E eu talvez nem esteja aqui mais. Então, assim, eu já perdi a esperança de ver alguma coisa diferente do que os cubanos fizeram no Brasil. Eu não tenho mais esperança. Eles venceram, estragaram a minha geração, já fiz um vídeo sobre isso também. O que talvez a gente devesse começar a fazer, né? Era pensar o pós-narco-estado. Né? Já começar a refletir sobre o mundo após o narco-estado, que pode durar 5 anos, 10 anos, 50 anos, mas um dia vai acabar. E que tipo de Brasil a gente gostaria? O Brasil, eu quero que o Brasil se lasque. Que tipo de cidades quereríamos, né? Que tipo de estados a gente vai querer? Brasil grande é é um país fascista com a cara de Vargas, né? O que a gente vai fazer após isso, né? O que talvez a gente devesse discutir, o que a gente vai fazer durante, o que a gente vai fazer depois, né? O depois é para os filhos e netos, acho que para os netos no meu caso. E o que fazer até sobreviver lá também é mais para os filhos do que para mim mesmo, enfim. Mas deixa eu retomar uma questão aqui, que é a colinha está aqui no celular. Para que serve a religião? Eu tenho os apontamentos, mas está aqui dentro do... Vamos ver se eu consigo esgotar o... Está dentro do celular mesmo, eu teria que mexer aqui. Para que serve, né? Para 3 coisas. Explicar o inexplicável, dar coesão social e talvez, o menos importante, é conectar o homem à divindade. Para explicar o sobrenatural,
A gente hoje já explica muita coisa razoavelmente bem, né? Os limites do universo é o nosso limite. Os limites do universo são os nossos limites, né? Vai ter sempre um pós-limite, um extraordinário. Então, do ponto de vista mais ordinário, tudo foi respondido, né? Do ponto de vista local, dos efeitos da natureza, tudo isso foi respondido. Criamos outras perguntas que só os matemáticos serão felizes, né? Só os matemáticos herdarão a compreensão científica, né? O resto vai ser resto. Os bons matemáticos, né? E coesão social, o Estado dominou, né? O Estado tomou essa prerrogativa, né? Para nosso azar, diga-se de passagem. E é aí que eu falo das cidades pequenas, das cidades, melhor, né? Que se a gente tivesse cidades-estados, cada cidade construiria a sua própria realidade, né? E a gente poderia escolher e se mudar, né? Também não deu. E para ligar o homem a Deus, que seria o terceiro atributo da religião, a gente já tem a palavra de Deus, né? Então, a Bíblia, o Novo Testamento, tem a promessa do véu do templo rasgado, né? Acesso irrestrito. Então, já teríamos tudo. Então, assim, para que religião, né? O que é religião hoje? Para que serve a religião hoje, né? Então, daria para ter estados teocráticos? Talvez, e esse é o sonho de muito católico, né? Católico é engraçado, porque o católico ele é anti-americano, porque, afinal de contas, o protestantismo deu mais certo do que essa coisa daqui, né? Aí eles são anti-americanos e mal percebem que, ao fomentar o anti-americanismo, eles fomentam o comunismo, né? Porque a porta de entrada do comunismo é o anti-americanismo, né? Então, aí os caras lutam, aí o católico fica lutando, e são realmente, lutam bem, né, contra o comunismo, mas no Brasil ficou esquizofrênico até. Então, para o desconhecido, a ciência, para a sorte dos matemáticos apenas, para a coesão social, o Estado, para azar de todo mundo, e com relação à integração do homem com Deus, Jesus, eu diria que é uma antirreligião. É isso. É curto, é bem básico, mas eu perdi minha religião. Eu perdi minha religião. Para que serve, né? Para que serve? Não, realmente eu gostaria de saber. Eu acho que tem bons argumentos a favor. A igreja poderia ser um microcosmo social, né? Isso poderia ser uma coisa boa. E eu percebi isso quando eu fui participante da a primeira igreja que eu sou membro fundador, né? Eu tinha um potencial incrível, cara. Mas a gente não se organiza nem diante de um condomínio, né? Dentro de um condomínio, diante da eleição de um síndico, que dirá de criar sociedades alternativas por meio da religião. Então é uma perspectiva que os cristãos abriram mão muito rápido, né? Apesar de ter menonitas, né? Tem alguns grupos que conseguiram se fechar e viver relativamente bem, mas geralmente tem questões raciais, né? A coesão vem de uma cultura muito particular e conseguiram construir, né? Os Amishes nos Estados Unidos, tal. Não seria fácil para a massa de brasileiros, né? Seria quase impossível. Eu acredito que é impossível, né? É utópico quase um sonho. Mas seria uma boa tentativa se as igrejas evangélicas,
realmente se propusessem a criar núcleos sociais verdadeiros, não para grupos, né? Porque assim, ir 2, 3 horas por semana numa igreja não faz um grupo dentro do grupo, né? Não faz, é ilusão. A cultura prevalece, as imposições sociais prevalecem, as dificuldades sociais prevalecem, ainda que talvez algumas igrejas consigam minorar os efeitos da sociedade externa, né? Mas, enfim, é isso. Eu acho que é isso aí. Acho que tá bom para hoje.